pessoal, tudo bem? Olha só, mais uma edição no ar da nossa Web TV, a Bem no Ar, a informação num clique. Hoje o quadro é Inspeção na Prática, você já conhece, é para a gente falar da aplicação de alguma técnica, falar de erros e acertos, para você que já conhece, relembrar alguns detalhes aí, para você que nunca viu, vai saber um pouquinho de cada técnica. Hoje comigo está o nosso querido Marcelo Neres, ele é instrutor da Bend, profissional certificado nível 3 em LP, PM, US, radiografia e EV. Gente, chega, né? Marcelo, é muita certificação, hein? Muito obrigada por estar conosco aqui. Conta como é que você chegou no topo da carreira desse jeito. Legal, não diria que no topo, né, porque a gente está sempre aprendendo, né? Mas eu comecei aqui na Bend em 86, né, eu fui o primeiro estagiário da Bend, de ensaios não destrutivos, e basicamente como estagiário eu participava de vários treinamentos, vários cursos, né, como monitor, participando como aluno, e no final do estágio eu acabei me certificando em alguns métodos, né, como nível 2. Depois eu saí para campo, trabalhei bastante no que o pessoal chama de trecho, né, principalmente em montagens de plataformas, em montagem de navios, refinarias. E depois comecei o processo de nível 3, voltei para a Bend em 2001, onde eu permaneço até hoje no Centro de Exames de Qualificação, também conhecido hoje como Laboend, que a principal função hoje é aplicar os exames de qualificação. Quer dizer, tudo que você aprendeu hoje você ensina, né? Eu ensino e aprendo ainda. Porque acaba aprendendo um pouquinho, Sim, né? sim, com certeza. Aí você falou, comecei estagiando na Bend, eu vou um pouquinho antes disso. Como é que surgiu essa ideia de entrar para a área de inspeção? Você teve assim algum mentor? Você teve algum insight? Como é que veio essa ideia na sua vida? Um pouquinho Legal. antes do estágio. Eu acho que todo mundo tem sempre um mentor, alguém para se lembrar, né? No colégio técnico, eu fiz o colégio técnico mecânica, numa escola que era conhecida Escola Técnica Antártica, era mantida pela Antártica, e lá tinha um professor de ensaios, né? E ele dava uma disciplina que era os ensaios não destrutivos. E ele convidou um ex-aluno, o Raimar Schmidt, que fundou depois a Brasitec, para dar uma palestra. Ele chegou lá com um equipamento muito sofisticado, né? Um aparelho de ultrassom SM2, e quando eu via os ensaios que ele estava executando, eu achei fantástico aquilo lá e resolvi procurar ele depois. E ele me indicou, né, para fazer o estágio na Bend. Então começou com um professor, uma disciplina de ensaios, né, destrutivos e não destrutivos, e depois culminou com essa apresentação do Raimar lá na escola que me chamou a atenção e eu acabei iniciando o estágio aqui na Bend. O Raimar é muito presente aqui na nossa comunidade de inspeção. Um grande abraço para o Raimar e obrigada por ter formado o Marcelo para a gente, ter dado esse pontapé inicial aí. E Marcelo, hoje a gente vai falar sobre uma técnica específica, né? Que é... Isso, vamos falar um pouquinho do líquido penetrante, né? Uma das técnicas aí mais antigas, né, e mais utilizadas aí no mundo inteiro. E o LP, eu queria que você falasse de uma forma geral primeiro. É uma técnica de end, obviamente, mas ela é uma técnica de inspeção para algum equipamento específico, ou ela pode ser usada em vários, em todos os setores. Quais são as particularidades do uso do LP? O líquido penetrante eu diria que é o ensaio mais democrático que tem, né? Porque ele pode ser utilizado em qualquer setor industrial. Olha. Ele visa detectar descontinuidades superficiais, né? Descontinuidades abertas na superfície, em materiais não porosos. Então a gente pode aplicar um ensaio de líquido penetrante no alumínio, no aço, no latão e até alguns outros tipos de materiais aí que nós temos aplicações específicas, como cerâmica. Então ele é bem diversificado e a facilidade que tem da aplicação dessa técnica, né, que você basicamente com 3 latas, né, um removedor, um penetrante, um revelador, você consegue fazer uma gama muito grande de ensaios, né? Então por isso que eu falo que ele é muito democrático, né? Você pode encontrar ele numa oficina mecânica, né, pequena e numa grande indústria, né, como a indústria naval, por exemplo, ou aeronáutica. Eu acho interessante que às vezes eu confundo LP com PM, que é líquido penetrante e partículas magnéticas, porque um é um pozinho, o outro é um líquido, mas são completamente diferentes. Totalmente diferentes, né? Enquanto a partícula magnética usa como base, né, o campo magnético sendo induzido no material e onde você tem a descontinuidade tem uma atração de partículas, no líquido penetrante o material que a gente usa, o líquido normalmente avermelhado, né, o fluorescente, ele tem que penetrar dentro da descontinuidade, depois nós limpamos a superfície, removemos todo o excesso
e aplicamos um outro líquido chamado de revelador, que ele vai fazer o efeito inverso, né? Ele vai retirar o líquido de dentro da descontinuidade, formando um manchamento. Então, a base do ensaio de líquido penetrante é esse líquido vermelho ou fluorescente entrar dentro da descontinuidade. Na partícula magnética, não. Você tem um campo magnético que vai fazer um campo de fuga na região da descontinuidade e gerar um acúmulo. Então, não há necessidade desse material entrar dentro da descontinuidade como tem no líquido penetrante. E aí vem a grande particularidade do ensaio, né? Partícula magnética só se faz em material ferromagnético, materiais que são atraídos pelo ímã. E no caso do líquido penetrante, não. A gente pode fazer em qualquer tipo de material que tem uma superfície não porosa. Sim, inclusive você falou até de alumínio, né? Ele não é magnético, né? E aí, no caso, é o LP. Só dá para fazer o ensaio de líquido penetrante. E Marcelo, quais são, assim, as pegadinhas que podem comprometer o laudo da inspeção? Até pegando um gancho, né, nessa explicação que eu dei na propriedade que tem, que o líquido penetrante tem que penetrar dentro das descontinuidades, você tem que ter uma preparação superficial muito boa. Porque se você tiver uma superfície pintada, totalmente oxidada ou com resíduos de gordura, esse ensaio não vai funcionar. Então todas as etapas são importantes, mas a preparação inicial para o líquido penetrante ela tem que ser mais rigorosa. Inclusive, a gente falando de pegadinha, você falando de preparação, a gente recebeu até alguns comentários pela web, por e-mail. Recentemente passou uma série num canal aberto chamado Ilha de Ferro. E lá aparece numa determinada cena, a gente vai mostrar essa imagem aí para você, que aparentemente foi uma forma equivocada, tá errada a forma como foi aplicado o LP. Você chegou a ver, né? Sim. O que tá errado ali, Marcelo? Lá são várias falhas, né? Mas olhando pelo lado positivo, essa exposição já foi interessante, né? Porque muita gente que não conhecia o líquido penetrante foi pesquisar. Sim. Eu recebi algumas perguntas também, né? Então vamos lá, o que aconteceu lá de falhas, né? Bom, primeira coisa, o personagem, né, ele está fazendo lá vai fazer uma checagem, uma inspeção numa região bem de difícil acesso, né, e utiliza uma ferramenta chamada acesso por corda, né. Então está tudo perfeito lá, ancorado em 2 pontos, né, então cumprindo as regras de segurança. Certo. Quando chega para fazer o ensaio de líquido penetrante, é possível nós percebermos que a superfície está totalmente pintada e com indícios de oxidação, né? Então essa preparação inicial não foi feita. Então você não consegue garantir que o líquido realmente vai penetrar nas descontinuidades. Primeiro tem que limpar então a área. Tem que preparar a superfície. Ela teria que remover aquele excesso aquela tinta que tem na superfície. O objeto lá, parece que o objeto de ensaio era solda, né? Então teria que ser totalmente removida a tinta para tentar desobstruir possíveis descontinuidades, né? E aí sim você aplicava o líquido penetrante, que é aquele líquido vermelho que aparece. E pela imagem, né, a pessoa já chega na região e já vai aplicando o líquido penetrante. Então faltou uma etapa que é essencial para o líquido penetrante, que é a preparação inicial, né? A limpeza e a preparação da superfície. Só isso aí já pode inutilizar o ensaio? Sim, com certeza, né? Se não for bem feita essa etapa, todas as etapas seguintes elas podem não ter eficiência esperada, né? Bom, e aí seguindo, né, na inspeção, a pessoa demonstra lá que está removendo, né, o excesso, né? Faz até um movimento, né, de uma dificuldade na remoção. E quando naquela situação, normalmente a remoção seria feita com água, né? Ela deveria ter um pequeno borrifador, jogar água para remover o excesso, secar a superfície, aguardar um tempo para evaporar toda a água e aí sim aplicar um líquido revelador. Então, no resultado final do ensaio, nós veríamos uma superfície com algum resíduo vermelho, né, de líquido penetrante, um fundo um pouquinho rosado, mas uma superfície branca, e onde existisse a descontinuidade, estaria uma indicação avermelhada, né, destacando com a superfície. Uhum. E lá também a curiosidade que eles chamam de rachadura, né? E normalmente o termo que a gente emprega é trincas, né? Então, como é uma plataforma e lá estava em operação, acontece, né, devido às solicitações mecânicas, né, trincas devido à fadiga, devido ao excesso de carga, né? Então o termo mais correto seria trinca, não rachadura. Né? Esses foram 2 erros que já foram. E na imagem você percebe que não foi aplicado o líquido revelador, né? Então
da mesma forma que estava todo avermelhado na etapa inicial quando se aplicou o líquido penetrante, na hora que ela mostra, como se estivesse observando, né, a indicação da descontinuidade, aparece a superfície totalmente avermelhada, né? Ou seja, não foi jogado esse último produto, né, que é o líquido o revelador, que faria o quê? Tiraria esse líquido que penetrou na trinca, né, no caso lá que eles detectaram, e formaria um manchamento que teria mais ou menos o formato de uma trinca. Então não é possível perceber isso. Olha só, eu até vou pegar por esse lado que você falou, pelo lado positivo. As pessoas estão atentas, né? Porque a gente recebeu um monte de alerta, sim, né? Vários alertas, né? E acho que isso foi legal, né? Já é um ensaio bem conhecido, mas essas boas práticas é interessante se discutir, né? Então, qualquer método de END ele tem que ser bem executado, tem o processo, mas no caso do líquido penetrante, é essencial a boa aplicação em todas as etapas. Então, a preparação inicial é impecável, eliminando resíduos de gordura, restos de tinta, oxidação. Depois nós aplicamos o líquido penetrante, que na técnica colorida é um líquido vermelho, que foi aplicado, aparece lá nas imagens, né, no filme. Depois removeu esse excesso em superfícies rugosas, a gente utiliza um tipo de penetrante que é removível com água. Então, para ter a facilidade de remoção, você usa um borrifador de água para remover o excesso sem precisar ficar esfregando a superfície, como aparece na imagem. E aí, depois de removido totalmente esse excesso, a superfície estaria limpa novamente, entre aspas, se aplica esse novo líquido que vai destacar a indicação. E aí aparece uma cena legal, ela fotografando. Hoje é um recurso muito bom que a gente tem, né, para registrar o resultado. E alguém que estava numa central lá fazendo uma análise, provavelmente alguém com mais conhecimento do ensaio, que estaria identificando o tipo de descontinuidade e qual que é o grau de comprometimento. Se ali tivesse sido bem feito. Corretamente. Lógico que lá é um filme, é fictício, né? Porque não seria dessa forma. Você detecta uma indicação e fala, está condenado o equipamento. Tem toda uma mecânica, uma engenharia por trás para fazer cálculos, tudo, para definir qual o impacto daquela descontinuidade na estrutura como um todo. Bom, nosso tempo está encerrando. O que você diria para quem quer entrar nessa área? Ele tem que ter o profissional aí. Vamos falar de um profissional de inspeção ou de uma pessoa que trabalha na indústria. Pronto, para ser um pouquinho mais amplo esse conceito. O que você diria para ele? Ele tem que ter alguma característica? Tem que ser um cara mais tranquilo, observador ou multifacetado? Tem alguma característica marcante para um profissional nessa área se dá bem? Legal, é uma pergunta ampla, né? Mas eu diria assim, o trabalho de um esforço de aprender e uma pessoa que gosta de estudar, principalmente, porque cada caso é um caso um pouquinho diferente, né? Então, aquela situação era um trabalho em serviço, né, que aparecia no filme, em operação, onde você não tem condições, as melhores condições, né? No caso, lá estava trabalhando pendurado, né, utilizando acesso por corda. Então tem que ser uma pessoa aberta a novos conhecimentos, tem que ter esse processo investigativo e gostar do que faz. Acho que isso é a premissa de qualquer profissão, né? Eu entrei nessa área porque eu sempre gostei de física, né? E todos os ensaios têm essa associação com a física, que participa, que está no nosso dia a dia, né? Então acho que o principal seria gostar, né, desses princípios, desse processo de investigação, desse processo de aprendizado. Depois estudar bastante, fazer bons treinamentos, e ter, como você falou, um mentor, né, que ajuda a orientar os passos a seguir na carreira. Tá aí, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação. Espero que você volte outras vezes aqui conosco, viu? Com certeza, estaremos juntos. E obrigada a você que ficou conosco até agora, tá vendo? Ó, hashtag ficou a dica aí, ó. É só ingressar na área que o Marcelo já deu o beabá, tá bom? Vamos ser investigativo, gostar de estudar e ter um mentor, que é muito importante. Muito obrigada mais uma vez. Já assinou o nosso canal? Já se inscreveu no nosso canal? Já ativou as notificações para ser avisado aí de cada novo conteúdo que a gente tiver? Tá esperando o quê, gente? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, a Bend Oficial. Lá tem a nossa web TV, tem lives, tem treinamentos, tem trechos de eventos, tem vídeos, tem de tudo um pouco lá sobre a nossa comunidade de END Inspeção. Muito obrigada pela sua participação. Logo, logo tem um novo programa. Fique com Deus e até o próximo.